Luffy é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Hoje eu quero falar não só do padrão e conceito dessa ordem física, mas no sentido espiritual. E nós vamos tomar como base o capítulo 5 de Eclesiastes, que tem vários conselhos práticos, a epígrafe diz, mas nós estaremos lendo do versículo 1, tá? Até o 7. Então, conforme eu falei, não do conceito físico só, padrão, mas de um sentido espiritual, do tremor e temor, que eu respeito, que na realidade o templo somos nós. Então diz aqui: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração apressar-se a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as suas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo das multidões da palavra. E quando a Deus fizer um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. Melhor é do que votes e não pagues. Não consinta, não permita, que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi um erro. Porque razão iraria Deus contra a tua voz, e de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Mas a referência que eu falei, não só de ordem física, mas do espiritual, e diz: mas tu temes a Deus. O respeito, dessa atitude, que é o caráter presencial dele em nossas vidas. Então, conforme eu disse, e nós vimos aí, e fica aí assim: guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifício de tolo. Ficar atento antes de tomar decisão é a recomendação específica. O segundo ponto que eu posso aqui deixar bem declarativo é inclinar-se mais a ouvir significa prestar bem atenção para não agir com precipitação, tá? Para não agir com a emoção, mas com a razão. Então é disso que se refere: inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. E esse terceiro ponto, sacrifício de tolo, que, como ele está falando, vocês lembram muito bem do que aconteceu através do que foi falado a Samuel para o rei Saul. Então nós vamos ler mais uma vez, já é sabido de vós, mas a atitude tomada dele é o que Deus não se agrada do sacrifício de tolo. 1 Samuel 15, 22 e 23, que vai fazer uma referência. Porém, Samuel disse: tem tanto prazer o Senhor, em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que
O obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós vemos aí que o sacrifício que Deus quer não é o de tolo. O sacrifício que ele requer da gente é o que vai falar aqui no livro de Provérbios 15, versículo 8, para você ter um melhor esclarecimento, né? Que vai dizer dessa atitude: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, tá? Mas o coração dos retos, o seu contentamento, né? Porque está falando de sonhos, está falando de prioridades, de desejos. Então, ele diz na palavra de Deus: misericórdia quero e não sacrifício. O sacrifício para o Senhor é um coração aquebrantado, um espírito aquebrantado. Isso ele não rejeita. Oséias 6,6 também diz: porque eu não quero sacrifício, eu quero é a misericórdia que nós temos. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia, quando fala de misericórdia, é sentir a miséria alheia, se preocupar em ajudar o próximo, se colocar na mesma condição ou posição. Não é querer ser egoísta, que infelizmente é uma qualitatividade imperativa luciferiana que tornou o ser nessa arrogância predominante. E ele fala: sacrifício de tolo faz mal aos olhos. Foi o que aconteceu a Saul, conforme nós lemos anteriormente, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender a sua palavra é melhor do que a gordura de carneiro. O quarto ponto também, aqui, o discernimento, é que ele está no céu, é o distanciamento, mas nós estamos na terra. E nem por isso, tá? Ele deixa de ser onisciente, onipresente, onipotente. E é não nos precipitarmos dessa ansiedade do desejo futilizado, tá? Exacerbado, que às vezes não temos tanta prioridade de fazermos promessa aleatória, conforme nós observamos, que diz aqui: porque da muita ocupação vem os sonhos, a voz do tolo, da multidão das palavras. Mas quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo, que votares paga. Melhor é que votes do que votes e não pague. Sabe por quê? É muito profundo o que está aqui em Número 30, versículo 2, nos ensina que, na realidade, há uma junção dentro dessa relatividade quando nós fazemos isso. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra segundo tudo o que saiu da sua boca, isso fará. Então você vê que tem um compromisso de responsabilidade. Quando eu falo de guardar o pé, quando entrar na casa do Senhor, não estou falando de situação física, mas no campo espiritual. Deuteronômio 23, também, 21,
Deuteronômio 23, 21. É isso mesmo? 23, 21, 23, 21. Está aqui, 23, 21. E 22 e o 23. Diz aqui, ó. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado, né? Porém, abastendo-se de voltar, não havendo pecado contra ti. Se não fizer conforme foi orientado, não te precipitar, não faça a promessa daquilo que você não pode cumprir. O que sair da tua boca, guardarás, e farás o mesmo, a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus, e que declaraste pela boca. Então é por isso que há essa necessidade de seguir esse padrão, de guardar os pés, ou seja, dessa ordem espiritual nesse sentido, que é não precipitadamente tomar a palavra e querer fazer pedidos e fazer promessa daquilo que não podemos exercer, como nós vemos os políticos hoje no Brasil, vamos falar só do Brasil, no mundo todo, que o ser humano é egoísta, interesseiro, infelizmente, promete, mas não cumpre, né? Então, quantas coisas nós somos hipócritas nesse sentido, não só em relação ao homem, principalmente a Deus, né? E o quinto ponto também, melhor é não assumir compromisso, conforme nós lemos aqui na palavra, do que termos essa maldição, posso falar assim, contra nós. Se a gente assume compromisso, não temos responsabilidade, capacidade, integridade, lealdade, honestidade, por que votar algum voto, fazer alguma promessa e não vamos cumprir? Isso não está relacionado somente a Deus, é toda a ação da atitude do caráter que nós temos que ter, independente de sermos um cristão ou não. Existem os que permanecem no erro, né? Insiste nessa ação desajustada e depois se lamenta da oportunidade que teve e não usou a razão e preferiu o erro de não cumprir, de não fazer. E nós podemos tomar como base agora, para até finalizar também, eu vou continuar ainda no livro de Ezequiel, de Samuel, perdão, do primeiro capítulo. Vocês sabem que é uma ansiedade preocupativa, mas o que eu posso deixar bem claro, porque os sonhos do desejo grandiosos, sem capacidade de exercer, faz afastar-se de Deus. E como já foi dito antes aqui, dentro da expressividade da palavra, é temer a Deus, porque não tem como enganar a Deus. Já falei da onisciência, onipresença, onipotência. E aqui nós vamos ver também, no primeiro capítulo de Samuel, do versículo 12 a 19, nós vemos que Ana tinha sonho e desejava, mas foi isso quando se cumpriu esse sacrifício dela,
quando ela entregou a Samuel. Mas os seus propósitos só foram cumpridos quando ela reconheceu o seu egoísmo. Como é isso, pastor? Vamos ler o texto. Que até então, hoje, as promessas que é feita, devido às induções das mensagens distorcidas, e ficamos querendo fazer barganha com Deus, e isso não é legal. Deus não. Aqui diz, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. Essa é uma outra falibilidade nossa. Julgar, sentenciar e condenar, sem antes dar oportunidade, mas como ela teve aqui, de se acertar, que muitos vão dentro da casa de Deus só para pedir. Quando a Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, não, nós vamos para a casa do Senhor para estar servindo talvez ao homem, para não ser reprimido, porque não veio no culto. E às vezes o culto não é aquele culto que o Senhor requer de cada um de nós, que é a pureza, a sinceridade, a coinonia com Ele, a relatividade, que pode ser em qualquer local. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher, olha só, atribulada de espírito. Aí ela declara, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. É a ansiedade preocupativa que eu estou falando. Mas ela aqui também faz um voto e ela cumpre, né? Mas ela, enquanto estava dentro dessa ansiedade preocupativa, ela não adorava, não louvava o Senhor, só ia para os seus desejos prioritários. Aí ele diz aqui, o versículo 16, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, ou seja, dos meus sonhos, dos meus desejos, da minha ansiedade, do meu desgosto, é a decepção de não estar acontecendo, tenho falado até agora. Aí é que está. Agora a liberação da bênção para ela foi quando, então respondeu Eli, disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Aí agora ela toma uma postura de ter que fazer, é o que eu falei, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, não é simplesmente, fazer o que hoje é padrão, que deveria ser, mas é a ordem no sentido espiritual, de qualidade. Aí agora vai dizer que ela, agora, versículo 18, e disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aí diz que se levantou de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E aqui diz que, Eucana concebeu, voltaram a ter relatividade física. E a Ana, sua mulher, o Senhor se lembrou dela, porque o Senhor é que tinha lhe cerrado a madre. Mas aí, agora, ela não entrou só na casa do Senhor para fazer pedido, mas para reconhecer que ela vivia na prioridade da sua necessidade e ela agora agradece e ela cumpre o voto, como diz a palavra de Deus, que ela cumpriu o voto. Ela entregou Samuel. Samuel foi o sucessor de Eli, que era o sumo sacerdote da época, tomando a postura.
Então, o que fica aí, esse esclarecimento, que na realidade o templo de Deus somos nós. As denominações agremiativas nós temos que sim ter respeito, mas muitas das vezes, infelizmente, não criticando, mas é uma realidade, a reunião não tem união, às vezes tem alguns decepção, que usam a palavra para atingir a outro, afetar, não é o ensino de um compromisso ética e prática e regra com Deus, não de fazer a vontade do homem. Infelizmente, é os ataques, usando a palavra, por causa da inveja, essa competitividade, essa ignorância espiritual que hoje tem, e muitas pessoas decepcionadas. Aí dizem, tão desviado da casa do Senhor. Pô, de Deus ninguém se desvia. Primeiro, que o salmista Davi, ele compreende isso, que se ele subisse o céu, Deus estava, se descesse ao céu, debaixo das águas da terra, lá embaixo, Deus também estava. Antes que a palavra venha na sua boca, Deus já conhece e sabe seus pensamentos. Então não existe desviado, existe aquele que não está mantendo uma relatividade comunicativa, espiritual com Deus, como Ana fazia, só querendo os seus desejos prioritários, não louvando a Deus, como diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o Salmo 100 diz que Ele nos fez para adorar, foi Ele que nos fez ovelha do seu pastoreio. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Hoje, os egoísmos dos interesses, da futilidade desse evangelho de prosperidade, do físico, e Deus está requerendo do espiritual. E às vezes acontece o físico e não é cumprido. É por isso que muitos hoje, que as bênçãos do Senhor é que enriquece, não acrescenta dor. Então tem muitos hoje felizes na presença de Deus, não por estar enriquecido financeiramente, mas pela graça e o conhecimento, porque foi iluminado os olhos do seu entendimento. E que Deus os abençoe. Eu afirmo que Levi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia. Fiquem na paz.